Você já se perguntou se ainda existe amor verdadeiro no seu casamento? Ou se vocês dois estão apenas cumprindo um roteiro que aprenderam há tantos anos? Talvez você esteja assistindo a este vídeo porque lá no fundo do seu coração existe uma dúvida que não consegue mais silenciar. Uma pergunta que te acompanha nas madrugadas silenciosas, quando você olha para o lado e vê alguém que, mesmo estando ali, parece estar em outro mundo completamente diferente do seu. E se eu te disser que essa sensação que você sente não é fraqueza, não é exagero, e muito menos é algo que você deveria guardar só para si, eu quero que você saiba desde já que tudo o que você está sentindo é válido. Cada lágrima que você segurou, cada noite em que se sentiu sozinha mesmo estando acompanhada, cada momento em que você se perguntou se ainda vale a pena lutar por algo que talvez já não exista mais. Seus sentimentos não são pequenos, não, são bobos, e você não está sendo dramática, você está sendo humana. Está sendo uma mulher que dedicou anos, décadas talvez, de sua vida a construir algo com alguém. E agora se vê diante da possibilidade de que essa construção pode estar desmoronando silenciosamente. Hoje eu quero conversar com você sobre as 5 coisas que acontecem quando um casamento está chegando ao fim. Não para te assustar, não para te fazer desistir de tudo, mas para te ajudar a enxergar com clareza o que talvez você já sinta, mas ainda não conseguiu colocar em palavras. Porque às vezes, dar nome às coisas é o primeiro passo para tomar as decisões que nossa alma está pedindo há tanto tempo. A primeira coisa que acontece quando um casamento está acabando é que vocês param de se ver verdadeiramente. Não. Estou falando de olhar fisicamente um para o outro. Estou falando daquele olhar que enxerga a alma, que percebe quando o outro está feliz, triste, preocupado ou sonhando. Vocês começam a conviver como 2 estranhos que dividem o mesmo teto, a mesma conta bancária, talvez a mesma cama, mas que perderam a capacidade de se conectar genuinamente. Eu me lembro de uma conversa que tive com Helena, uma senhora de 54 anos, que me procurou depois de 28 anos de casamento. Ela me disse algo que me marcou profundamente. Sabe, eu acordo todo dia ao lado do mesmo homem há quase 3 décadas, mas sinto como se estivesse morando sozinha. Helena não estava exagerando. Ela estava descrevendo essa primeira fase da desconexão emocional, onde a intimidade verdadeira se perde gradualmente, substituída por uma rotina automática que funciona, mas não nutre. Você reconhece isso na sua vida? Quando foi a última vez que vocês conversaram sobre sonhos, medos, sobre o que realmente importa para cada um de vocês? Quando foi a última vez que ele te perguntou como você estava se sentindo? Não sobre as tarefas da casa ou os compromissos da semana, mas sobre sua alma, seus pensamentos mais profundos. E você, quando foi a última vez que sentiu curiosidade genuína sobre o mundo interior dele, sobre o que o move, o que o preocupa, o que o faz sorrir verdadeiramente? A vida nos ensina que o amor precisa ser nutrido constantemente, como uma planta que precisa de água, luz e cuidado todos os dias. Quando paramos de regar essa planta, ela não morre de uma hora para outra. Ela vai secando lentamente, perdendo a cor, perdendo a vida, até que um dia olhamos para ela e percebemos que restaram apenas os galhos secos de algo que um dia foi belo e vibrante. A segunda coisa que acontece é que vocês começam a viver vidas paralelas dentro da mesma casa. Cada um desenvolve seus próprios interesses, suas próprias rotinas, seus próprios círculos de relacionamento, e essas linhas paralelas nunca mais se encontram. Você tem seus programas de televisão, suas amigas, suas preocupações, seus pequenos prazeres. Ele tem os dele. E vocês dois funcionam como 2 inquilinos educados que se respeitam, mas que não compartilham mais a vida de verdade. Marisa,
Uma mulher de 51 anos que conheci através de uma amiga me contou que percebeu isso quando se deu conta de que não sabia mais qual era a música favorita do marido. Nós vivemos juntos, dormimos na mesma cama, mas eu não sei mais o que ele gosta de ouvir, o que ele pensa sobre as coisas que acontecem no mundo, quais são os sonhos que ele ainda tem. Ela fez uma pausa e disse: "E o pior é que percebi que ele também não sabe nada dessas coisas sobre mim." Essa separação silenciosa é talvez uma das coisas mais dolorosas que podem acontecer em um relacionamento, porque você ainda tem alguém por perto, mas se sente profundamente sozinha. É como estar com fome em uma mesa cheia de comida que não te alimenta. A presença física está ali, mas a presença emocional, essa que realmente importa, se ausentou sem que vocês percebessem quando. Você já reparou como vocês organizam os finais de semana? Cada um com seus planos, cada um resolvendo suas pendências, cada um buscando seus prazeres de forma independente? Isso não é necessariamente ruim quando acontece eventualmente, mas quando se torna o padrão, quando vocês preferem consistentemente fazer coisas separados a buscar atividades que possam compartilhar e curtir juntos, é um sinal de que algo importante se perdeu pelo caminho. E aqui eu quero fazer uma pergunta que pode doer um pouco, mas que precisa ser feita. Você sente saudade dele quando ele não está? Não a saudade prática, de quem te ajuda com as coisas da casa ou te dá segurança financeira, mas a saudade emocional, de quem você gosta de ter por perto, de quem te faz rir, de quem você tem prazer em contar como foi seu dia. Se a resposta for não, se a ausência dele te traz mais alívio do que falta, talvez seja a hora de questionar o que vocês ainda estão construindo juntos. A terceira coisa que acontece quando um casamento está acabando é que a comunicação se reduz ao essencial prático. Vocês falam sobre contas, sobre compromissos, sobre problemas que precisam ser resolvidos, sobre a família, sobre trabalho, mas param completamente de falar sobre vocês, sobre o relacionamento, sobre sentimentos, sobre o futuro que querem construir juntos. A conversa se torna funcional e tudo que é emocional, profundo ou íntimo simplesmente desaparece do diálogo. Eu lembro de Cláudia, uma empresária de 48 anos, que me disse: "A gente conversa sobre tudo, menos sobre nós. Discutimos a educação dos filhos, os investimentos, a reforma da casa, o problema do carro, mas quando o assunto somos nós dois, é como se houvesse uma parede invisível que ninguém quer atravessar." Cláudia tinha colocado o dedo na ferida de um dos problemas mais comuns em relacionamentos que estão se esvaziando: a evitação emocional. Talvez vocês tenham chegado a um ponto onde falar sobre o relacionamento se tornou sinônimo de briga, de cobrança, de tensão, e por isso ambos preferem evitar o assunto. Mas você já parou para pensar que talvez essa evitação seja exatamente o que está matando a conexão entre vocês? Quando paramos de falar sobre nossos sentimentos, sobre nossas necessidades, sobre nossos sonhos e frustrações em relação ao relacionamento, nós paramos de construir juntos e começamos apenas a coexistir. E coexistir não é viver. Coexistir é sobreviver. É manter as aparências, é cumprir protocolos, é funcionar, mas não é viver com plenitude, não é crescer juntos, não é se sentir verdadeiramente acompanhada na jornada da vida. Você merece mais do que coexistir. Você merece ser vista, ouvida, compreendida e valorizada por quem escolheu dividir a vida com você. Quando foi a última vez que vocês tiveram uma conversa verdadeira sobre como se sentem um em relação ao outro? Quando foi a última vez que ele te disse algo que não fosse relacionado a tarefas ou obrigações, mas que fosse sobre você como mulher, como pessoa, como a companheira que ele escolheu? E você,
Quando foi a última vez que expressou para ele não uma reclamação ou uma cobrança, mas um sentimento genuíno, uma gratidão, um desejo, um sonho que vocês poderiam realizar juntos? A quarta coisa que acontece é que vocês param de sonhar juntos. Os planos futuros se tornam individuais ou práticos, mas nunca mais emocionais e compartilhados. Vocês podem planejar a aposentadoria, a reforma da casa, a viagem de férias, mas não falam mais sobre quem querem ser como casal daqui a 5 anos. Que tipo de relacionamento querem ter quando os filhos saírem de casa? Que experiências gostariam de viver juntos? Que marca querem deixar no mundo como parceiros de vida? Eu conheci Vera, uma professora aposentada de 55 anos, que me disse algo que me fez refletir muito. Nós dois temos planos para o futuro, mas são planos separados que por acaso vão acontecer no mesmo lugar. Ele quer viajar para pescar, eu quero começar a plantar um jardim. Ele quer comprar uma casa na praia. Eu quero fazer um curso de culinária. Não são sonhos ruins, mas percebi que não temos mais sonhos que nos incluam verdadeiramente como casal, como parceiros que querem criar algo bonito juntos. Essa falta de sonhos compartilhados é como um termômetro da vitalidade de um relacionamento. Quando dois corações estão verdadeiramente conectados, eles naturalmente criam visões de futuro que incluem ambos. Não apenas como pessoas que vão estar no mesmo lugar, mas como pessoas que querem construir algo significativo uma com a outra. Sonhar juntos é uma das formas mais bonitas de dizer: eu quero você na minha vida não apenas hoje, mas em todos os tomorrows que ainda estão por vir. Mas quando isso se perde, quando cada um começa a sonhar sozinho, é como se vocês estivessem dizendo, mesmo sem palavras, que o futuro pode ser bom, mas não necessariamente precisa incluir o crescimento mútuo, a cumplicidade, a parceria verdadeira. É como se cada um estivesse fazendo as pazes com a ideia de que o relacionamento pode continuar existindo, mas não precisa mais ser nutritivo, desafiador, inspirador. E aqui eu quero te perguntar algo que pode ser difícil de responder. Olhando para o futuro, você consegue imaginar momentos em que vocês estarão genuinamente felizes juntos? Não momentos confortáveis, não momentos funcionais, mas momentos de alegria compartilhada, de cumplicidade, de intimidade emocional. Consegue imaginar vocês rindo juntos, se apoiando em desafios, celebrando conquistas, crescendo um com o outro? Se essa imagem não vem naturalmente à sua mente, talvez seja importante questionar o que ainda os mantém unidos, além do hábito e da conveniência. A quinta e talvez mais dolorosa coisa que acontece quando um casamento está acabando é que vocês param de se esforçar um pelo outro. O cuidado mútuo, a gentileza, a consideração, o carinho, tudo isso vai diminuindo gradualmente até que vocês se relacionam apenas com polidez básica, como vizinhos cordiais que dividem o mesmo espaço. Vocês podem até ser gentis um com o outro, mas é uma gentileza automática, não uma gentileza que vem do coração, do desejo genuíno de fazer o outro feliz. Teresa, uma mulher de 52 anos que trabalha como enfermeira, me disse algo que me tocou profundamente. Eu cuido de pacientes desconhecidos no hospital com mais carinho do que cuidamos um do outro em casa. Com eles, eu me esforço para trazer conforto, para fazer sorrir, para dar atenção especial. Em casa, a gente se trata com menos cuidado do que eu trato pessoas que nem conheço. Ela fez uma pausa e completou. Isso me fez perceber que alguma coisa estava muito errada. Esse é talvez o sinal mais claro de que um relacionamento perdeu sua essência. Quando vocês investem mais energia emocional em outras pessoas do que investem um no outro. Quando você se pega sendo mais atenciosa com amigas, colegas de trabalho, até mesmo desconhecidos, do que é com a pessoa que supostamente é a mais importante da sua vida. E quando você percebe que ele também faz a mesma coisa,
que guarda suas melhores energias, sua paciência, seu bom humor, sua gentileza para outras pessoas, outras situações. Porque o que acontece é que quando o amor genuíno está presente, o cuidado flui naturalmente. Você não precisa se forçar a ser carinhosa. Você é carinhosa porque sente prazer em fazer o outro feliz. Você não precisa se lembrar de ser gentil. Você é gentil porque existe um carinho verdadeiro que move suas ações. Mas quando esse sentimento se esvazia, o cuidado se torna esforço, a gentileza se torna obrigação. E eventualmente ambos param de fazer esses esforços porque não sentem mais que vale a pena. E talvez a pergunta mais importante que você precisa se fazer agora seja: você ainda sente, genuinamente, vontade de fazer seu parceiro feliz? Não por obrigação, não por costume, não porque é o que se espera de uma esposa, mas porque existe algo dentro de você que se alegra quando ele sorri, que se preocupa quando ele está triste, que naturalmente quer contribuir para o bem-estar dele. E você sente que ele tem esse mesmo movimento em relação a você? Se você chegou até aqui neste vídeo e reconheceu sua história em alguma ou todas essas situações que eu descrevi, eu quero que você respire fundo e saiba que não está sozinha. Milhares de mulheres passam exatamente pelo que você está passando. Mulheres inteligentes, dedicadas, que deram o melhor de si em seus relacionamentos e agora se veem diante de uma realidade que não imaginavam ter que enfrentar. Mas eu também quero que você saiba que reconhecer esses sinais não significa que está tudo perdido. Significa que você está acordando para uma realidade que precisa ser olhada com honestidade e coragem. Porque existe uma diferença muito grande entre um relacionamento que está passando por uma fase difícil e um relacionamento que chegou ao fim da sua capacidade de nutrir as pessoas envolvidas. A pergunta que você precisa se fazer agora é: ainda existe, em ambas as partes, desejo genuíno de reconstruir? Não o desejo de manter as coisas como estão, porque é mais fácil, mais seguro, mais conveniente. Estou falando do desejo real de criar algo novo, de se reconectar verdadeiramente, de voltar a sonhar juntos, de redescobrir um ao outro, de investir energia emocional na relação. Porque você precisa entender uma coisa fundamental: você não pode salvar um relacionamento sozinha. Você pode tentar, pode se esforçar, pode se sacrificar, pode fazer concessões infinitas, mas se do outro lado não existe o mesmo comprometimento, a mesma vontade de mudança, o mesmo investimento emocional, você vai acabar se esgotando, tentando carregar um peso que deveria ser dividido igualmente entre duas pessoas. Eu me lembro de Laura, uma arquiteta de 49 anos, que passou 3 anos tentando sozinha revitalizar o casamento de 22 anos. Ela fez terapia individual, leu livros, mudou comportamentos, tentou criar momentos especiais, iniciou conversas difíceis, mas depois de um tempo percebeu que estava dançando sozinha. Eu estava lutando por nós dois, ela me disse. Mas relacionamento é como tango, precisa de 2 pessoas dispostas a dançar juntas. Laura tomou uma das decisões mais corajosas que uma mulher pode tomar. Ela decidiu parar de lutar sozinha e começar a lutar por si mesma. Não de forma egoísta, mas de forma saudável. Ela entendeu que amar alguém não significa se anular, se esgotar, se sacrificar indefinidamente por algo que pode não ter mais possibilidade de renascer. E aqui chegamos a um ponto muito importante da nossa conversa. Se você se reconheceu nas situações que eu descrevi, você tem 3 caminhos possíveis à sua frente. O primeiro é continuar como está, fingindo que está tudo bem, evitando conversas difíceis, mantendo a rotina funcionando, mas sabendo lá no fundo que vocês são apenas 2 estranhos educados, dividindo uma vida. Esse caminho pode parecer mais fácil no curto prazo, mas é devastador para sua alma no longo prazo. O segundo caminho é tentar uma última reconstrução genuína.
Isso significa ter conversas verdadeiras, mesmo que sejam dolorosas. Significa expressar suas necessidades, seus sentimentos, suas frustrações, mas também sua disposição para mudanças mútuas. Significa procurar ajuda profissional se necessário. Significa estar disposta a se vulnerabilizar, a correr riscos emocionais, a investir energia em algo que pode dar certo ou pode não dar. Mas dessa vez, com a consciência de que essa tentativa precisa ser genuinamente de ambos os lados. O terceiro caminho é reconhecer que vocês fizeram o melhor que puderam, que tiveram uma história bonita, mas que chegou o momento de cada um seguir sua jornada individual. Isso não é fracasso, isso é maturidade emocional. É reconhecer que às vezes duas pessoas boas podem simplesmente não ser mais boas uma para a outra. É escolher a honestidade em vez da conveniência, mesmo que seja mais difícil. Qualquer um desses caminhos exige coragem. Qualquer um deles vai te tirar da zona de conforto. Qualquer um deles vai exigir que você seja honesta consigo mesma sobre o que realmente quer e precisa para ser feliz. Mas você sabe qual é a diferença fundamental entre eles? No primeiro caminho, você continua se traindo. Nos outros dois, você se respeita. Eu quero compartilhar com você a história de Isabel, uma mulher de 56 anos que me marcou muito. Depois de 31 anos de casamento, ela chegou à conclusão de que precisava tomar uma decisão. Ela me disse: "Eu percebi que estava vivendo uma vida que não era minha, por medo de desapontar todo mundo. Meus filhos, minha família, os amigos, a sociedade. Mas eu estava desapontando a pessoa mais importante, eu mesma." Isabel decidiu ter a conversa mais difícil da vida dela com o marido. Ela foi completamente honesta sobre como se sentia, sobre o que observava no relacionamento, sobre suas necessidades que não estavam sendo atendidas. Ela deu a ele a oportunidade de também ser honesto sobre seus sentimentos e suas disposições para mudanças reais. A conversa foi dolorosa, mas libertadora. Eles descobriram que ambos vinham se sentindo presos em um relacionamento que havia perdido sua essência, mas que nenhum dos dois tinha coragem de falar sobre isso. Depois de muitas lágrimas, muita honestidade e muito respeito mútuo, eles decidiram que era hora de se libertar um ao outro para que pudessem encontrar a felicidade que já não conseguiam construir juntos. Hoje, 3 anos depois, Isabel me diz que foi a decisão mais difícil e mais acertada da vida dela. Eu aprendi que, às vezes, a maior prova de amor que podemos dar a alguém é ter a coragem de deixá-lo ir quando já não conseguimos mais. Nos fazer felizes mutuamente. Mas eu também quero te contar a história de Silvia, uma advogada de 53 anos, que teve uma experiência completamente diferente. Quando ela reconheceu os sinais que eu descrevi neste vídeo, ela decidiu ter a conversa honesta com o marido, mas com uma abordagem diferente. Em vez de focar no que estava errado, ela focou no que eles tinham construído de bom ao longo dos anos e na possibilidade de reconstruir sobre essa base. Silvia descobriu que o marido também vinha se sentindo desconectado, mas que, assim como ela, não sabia como falar sobre isso. Eles decidiram buscar ajuda profissional juntos e se comprometeram com um processo de redescoberta mútua. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi genuíno. 2 anos depois, Silvia me conta que tem a sensação de estar conhecendo o marido novamente e de estar sendo conhecida por ele de uma forma que não acontecia há muito tempo. A gente teve que desaprender muitos hábitos ruins que criamos ao longo dos anos, mas quando 2 corações realmente querem se reconectar, é impressionante como conseguem encontrar caminhos novos. O que essas 2 histórias nos ensinam? Que não existe uma fórmula única para todas as situações, que cada relacionamento tem sua própria dinâmica, sua própria história, suas próprias possibilidades e limitações.
mas que em ambos os casos, a chave foi a coragem de parar de fingir que estava tudo bem e começar a lidar com a realidade de forma honesta e madura. E agora eu quero falar especificamente com você que está assistindo a este vídeo porque algo dentro do seu coração está pedindo clareza. Você não precisa tomar nenhuma decisão hoje. Você não precisa ter todas as respostas agora. Mas você precisa começar a se fazer as perguntas certas e a ser honesta com as respostas que encontrar dentro de si. Primeira pergunta: olhando para seu relacionamento hoje, você ainda sente que existe reciprocidade genuína? Não estou falando de divisão de tarefas ou responsabilidades práticas. Estou falando de reciprocidade emocional, de cuidado mútuo, de interesse genuíno um pelo outro, de investimento energético equilibrado na relação. Se você sente que está sempre dando mais do que recebe, sempre se esforçando mais, sempre cedendo mais, sempre cuidando mais, talvez seja a hora de questionar se isso é amor ou dependência emocional. Segunda pergunta: suas expectativas em relação ao relacionamento ainda são realistas e possíveis dentro da dinâmica que vocês criaram? Às vezes, nós nos apegamos a uma versão idealizada do nosso parceiro ou do nosso relacionamento que não corresponde mais à realidade atual. Às vezes, estamos tentando fazer dar certo algo que funcionava há 10, 15 anos, mas que não funciona mais porque vocês mudaram, porque as circunstâncias mudaram, porque as necessidades mudaram. Terceira pergunta: a convivência com seu parceiro está te fazendo uma mulher melhor ou mais amarga? Relacionamentos saudáveis nos inspiram a ser versões melhores de nós mesmas. Eles nos desafiam positivamente, nos apoiam nos momentos difíceis, celebram nossas conquistas, nos fazem rir, nos trazem paz. Se você percebe que está ficando mais irritada, mais triste, mais crítica, mais fechada, mais insegura por causa da dinâmica do seu relacionamento, isso é um sinal importante que não pode ser ignorado. Quarta pergunta: você ainda sente desejo verdadeiro de construir um futuro com essa pessoa? Não por segurança, não por medo da solidão, não por pressão social, mas porque genuinamente acredita que vocês juntos podem criar algo bonito, significativo, nutritivo para ambos. Se quando você pensa no futuro, a imagem que mais te traz paz é você mesma, sozinha, seguindo seus próprios caminhos, talvez seu coração já esteja te dando uma resposta que sua mente ainda não quer aceitar. Quinta pergunta: se uma filha sua ou uma amiga muito querida viesse até você descrevendo exatamente a situação que você está vivendo no seu relacionamento, que conselho você daria para ela? Às vezes, conseguimos ver com mais clareza a situação de outras pessoas do que a nossa própria. Às vezes, somos mais compassivas e sábias quando aconselhamos outras mulheres do que quando cuidamos de nós mesmas. Essas perguntas podem trazer respostas que você não quer ouvir. Podem confirmar medos que você vem tentando evitar. Podem abrir feridas que você preferira manter fechadas. Mas elas também podem ser o início da sua libertação emocional. O primeiro passo para uma vida mais alinhada com quem você realmente é e com o que realmente deseja. Porque você precisa entender uma coisa fundamental. Você não é obrigada a manter um relacionamento que não te faz bem apenas porque investiu muito tempo nele. O tempo que você já investiu não é uma razão para continuar investindo mais. Tempo em algo que não está funcionando. Isso se chama falácia do custo perdido e é uma armadilha mental que nos mantém presas em situações que já não fazem sentido para nossas vidas. Você também não é obrigada a manter um relacionamento apenas por causa dos filhos, da família, das expectativas sociais ou da segurança financeira. Essas podem ser considerações importantes na hora de tomar decisões, mas elas não podem ser as únicas considerações.
Você tem direito à felicidade, à realização pessoal, ao amor verdadeiro, à parceria genuína, independentemente da sua idade, independentemente de quanto tempo já passou, independentemente do que os outros vão pensar. E aqui eu quero te dar um abraço bem apertado através dessa tela e te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito ultimamente. Você é uma mulher valiosa, independentemente do estado do seu relacionamento. Seu valor não diminui se seu casamento não está funcionando. Sua dignidade não está em jogo se você decidir que precisa de mudanças na sua vida. Sua capacidade de ser amada não é questionável se você reconhecer que o amor que existe hoje na sua vida não é suficiente para sua alma. Aos 50 anos, aos 55, aos 60, você ainda tem muito futuro pela frente. Você ainda tem sonhos a realizar, experiências a viver, versões suas a descobrir. Você não está na reta final da vida. Você está na reta final de uma fase da vida. E você tem todo o direito de decidir como quer viver as próximas fases. Eu sei que mudanças nessa altura da vida podem parecer assustadoras. Eu sei que começar de novo pode parecer impossível. Eu sei que a sociedade, às vezes, olha com estranheza para mulheres maduras que decidem priorizar sua felicidade em detrimento da estabilidade. Mas eu também sei que você é mais forte, mais sábia e mais capaz do que imagina. Você sobreviveu a tantas coisas na vida, criou filhos, construiu carreiras, superou crises, se reinventou profissionalmente, cuidou de pais, idosos, passou por problemas de saúde, enfrentou perdas, celebrou conquistas. Você é uma mulher que já provou para si mesma inúmeras vezes que é capaz de se adaptar, de crescer, de encontrar soluções criativas para problemas complexos. Por que seria diferente agora? A única diferença é que agora você tem mais experiência, mais clareza sobre o que realmente importa, menos tempo para desperdiçar com coisas que não te fazem bem, mais coragem para ser autêntica. Na verdade, você está mais preparada para tomar decisões sábias sobre sua vida do que jamais esteve antes. E se você decidir que quer tentar reconstruir seu relacionamento, você vai fazer isso com mais maturidade emocional e expectativas mais realistas do que faria aos 30 anos. Se você decidir que é hora de seguir caminhos separados, você vai fazer isso com mais serenidade e menos drama do que faria numa idade mais jovem. Se você decidir que precisa de um tempo para pensar, para se conhecer melhor, para descobrir o que realmente quer, você vai fazer isso com mais compaixão por si mesma do que jamais teve antes. Porque a grande verdade é que não existe idade certa para começar a viver de forma mais autêntica. Não existe momento inapropriado para escolher a felicidade em vez da conveniência. Não existe prazo de validade para sonhar com uma vida que faça seu coração bater mais forte. Eu quero que você imagine sua vida como um livro. Você já escreveu muitos capítulos. Alguns foram difíceis, outros foram maravilhosos. Alguns foram monótonos, outros foram cheios de aventura. Mas o livro não acabou. Você ainda tem muitas páginas em branco na sua frente. E você tem o poder de decidir que história quer contar nessas páginas que ainda estão por vir. Você pode escrever um capítulo sobre reconstrução, sobre redescoberta do amor, sobre segunda lua de mel emocional com seu parceiro atual. Você pode escrever um capítulo sobre liberdade, sobre autodescoberta, sobre a coragem de recomeçar. Você pode escrever um capítulo sobre paciência, sobre dar tempo ao tempo, sobre esperar para ver que direção sua vida quer tomar naturalmente. Qualquer uma dessas histórias pode ser bonita, desde que seja honesta. Desde que seja sua escolha consciente, não uma escolha feita pelo medo, pela pressão externa, pela inércia ou pela falta de coragem de olhar para a realidade. E sabe qual é a coisa mais bonita de todas? É que, independentemente do que você
Decidir sobre seu relacionamento, você pode decidir ter um relacionamento maravilhoso consigo mesma. Você pode decidir se tratar com carinho, se ouvir com atenção, cuidar dos seus sonhos, nutrir seus talentos, investir na sua felicidade, celebrar suas conquistas, se perdoar pelos erros, se dar o apoio emocional que talvez não esteja recebendo de outras fontes. Porque no final das contas, o relacionamento mais importante da sua vida é o relacionamento que você tem com você mesma. É esse relacionamento que vai te acompanhar até o último dia da sua vida. É esse relacionamento que vai determinar sua capacidade de ser feliz, independentemente das circunstâncias externas. E é esse relacionamento que vai te dar a força para tomar as decisões que sua alma está pedindo. Imagine que sua vida é como uma fotografia que ficou desfocada com o tempo. Durante anos você tentou ajustar a lente, tentou mudar o ângulo, tentou melhorar a iluminação, mas a imagem continuou borrada. Talvez seja a hora de aceitar que você precisa tirar uma foto completamente nova. Ou talvez seja a hora de descobrir que o problema não era a câmera, mas sim o que você estava tentando fotografar. Às vezes, precisamos ter a coragem de jogar fora a foto antiga, mesmo que ela represente anos da nossa vida, e começar com uma tela em branco. Outras vezes, precisamos apenas ajustar o foco, mudar nossa perspectiva e descobrir que a imagem pode ficar nítida novamente. Mas em ambos os casos, precisamos parar de fingir que uma foto desfocada é aceitável quando sabemos que podemos ter algo muito melhor. Eu me lembro de Beatriz, uma mulher de 51 anos que me procurou há 2 anos. Ela havia chegado à conclusão de que seu casamento estava acabando, mas não conseguia tomar nenhuma atitude porque se sentia culpada por desistir depois de 26 anos juntos. Eu perguntei para ela: Beatriz, se você soubesse que só tem mais 10 anos de vida, como gostaria de passar esses 10 anos? Ela começou a chorar e disse: eu gostaria de passar esses anos sendo verdadeiramente feliz, me sentindo amada de verdade, tendo conversas que alimentem minha alma, fazendo coisas que me façam sorrir genuinamente todos os dias. Então eu perguntei: e você acha que consegue ter tudo isso mantendo sua vida exatamente como está hoje? Ela ficou em silêncio por um longo tempo e depois sussurrou: não. Foi naquele momento que Beatriz entendeu que preservar um relacionamento que não a nutria não era lealdade, era autossabotagem. Hoje, Beatriz está em um relacionamento novo com um homem que conheceu 2 anos depois de se separar. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que ela me disse: mesmo se eu não tivesse conhecido ninguém, mesmo se eu estivesse sozinha até hoje, ainda seria a melhor decisão da minha vida. Porque eu aprendi a diferença entre estar sozinha e estar acompanhada por alguém que não me vê verdadeiramente. E essa é uma lição fundamental que eu quero deixar com você. Solidão não é a ausência de pessoas ao seu redor. Solidão é a ausência de conexão genuína. Você pode estar casada há décadas e se sentir profundamente sozinha. Você pode estar literalmente sozinha e se sentir completamente acompanhada por si mesma, por suas paixões, por relacionamentos que realmente nutrem sua alma. A questão não é se você vai ficar sozinha ou acompanhada. A questão é se você vai escolher conexões genuínas ou vai aceitar a presença vazia de pessoas que não conseguem mais te ver, te ouvir, te valorizar verdadeiramente. A questão é se você vai escolher a solidão digna ou a companhia que te diminui. Eu quero que você entenda que reconhecer que um relacionamento chegou ao fim não é fracasso. É maturidade, é honestidade, é autocompaixão. Às vezes, 2 pessoas boas simplesmente crescem em direções diferentes. Às vezes, 2 pessoas que se amaram muito chegam a um ponto onde não conseguem mais se fazer felizes mutuamente. E
Isso não diminui o valor do que vocês construíram juntos. Não apaga a história bonita que tiveram. Não significa que algum de vocês é uma pessoa ruim. Significa que vocês são pessoas que mudaram, que evoluíram, que têm necessidades diferentes das que tinham quando se conheceram. E isso é natural, é humano, é esperado. O que não é natural é fingir que nada mudou. É forçar a permanência de algo que já não tem vida. É sacrificar sua autenticidade em nome de uma estabilidade que é mais aparente do que real. Por outro lado, se depois de toda essa reflexão, você chegar à conclusão de que ainda existe amor genuíno entre vocês, que ainda existe desejo mútuo de reconstrução, que vocês apenas se perderam no caminho, mas querem se reencontrar, isso também é bonito e válido. Mas precisa ser uma decisão consciente, não uma decisão por inércia. Precisa ser uma decisão que envolve mudanças reais de comportamento, não apenas promessas. Precisa ser uma decisão que inclui vulnerabilidade mútua, conversas difíceis, talvez ajuda profissional, investimento emocional genuíno de ambas as partes. Não pode ser apenas você fazendo mais esforço enquanto torce para que ele mude sozinho. Eu conheci Ana, uma psicóloga de 54 anos, que depois de reconhecer todos os sinais que conversamos hoje, decidiu dar uma última chance para o relacionamento. Mas dessa vez, ela fez diferente. Em vez de tentar mudar o marido, ou tentar fazer tudo, sozinha, ela foi completamente honesta sobre o que observava e sobre o que precisava para continuar. Ela disse para ele: "Eu te amo, mas não posso mais viver em um relacionamento onde me sinto invisível. Ou nós vamos trabalhar juntos para nos redescobrir, ou vou trabalhar sozinha para me redescobrir." Ela deu um prazo de 6 meses para que eles investissem genuinamente na reconstrução, com terapia de casal, conversas regulares sobre o relacionamento, esforços mútuos para criar intimidade emocional novamente. O resultado? Eles conseguiram. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi real. 3 anos depois, Ana me disse: "Foi como conhecer uma versão melhor do homem que eu me casei." E ele disse que foi como conhecer uma versão mais corajosa da mulher que ele se apaixonou. Mas ela fez questão de completar: "Se ele não tivesse topado fazer esse trabalho junto comigo, eu teria seguido minha vida sozinha, porque eu aprendi que não posso mais aceitar migalhas de conexão quando minha alma precisa de um banquete." Veja que lindo o que Ana descobriu. Ela entendeu que dar ultimatos não é chantagem emocional quando vem de um lugar de amor próprio saudável. É comunicação clara sobre limites e necessidades. É honestidade sobre o que você precisa para ser feliz. É coragem para comunicar que você não vai mais aceitar menos do que merece. E isso me leva a um ponto muito importante. Você precisa saber qual é o seu limite. Você precisa saber até onde está disposta a ir tentando salvar algo e a partir de que ponto vai começar a salvar a si mesma. Esse limite não é egoísmo, é autopreservação emocional, é inteligência emocional, é maturidade. Porque a verdade é que você não pode controlar as escolhas do seu parceiro. Você não pode forçá-lo a te amar da forma que você precisa ser amada. Você não pode obrigá-lo a investir energia emocional no relacionamento se ele não quer. Você não pode fazer com que ele sonhe com vocês se ele já desistiu de sonhar. Mas você pode controlar suas próprias escolhas. Você pode decidir quanto tempo ainda vai investir em algo que talvez não tenha mais possibilidade de florescer. E aqui chegamos a outro ponto fundamental. Independentemente do que você decidir sobre seu relacionamento, você precisa começar a investir em si mesma novamente. Quando estamos há muito tempo em relacionamentos que nos drenam, nós frequentemente nos esquecemos de quem somos fora deles. Esquecemos nossos sonhos individuais, nossos talentos, nossas paixões, nossos interesses. Você lembra quem você era antes de se casar?
Você lembra o que te fazia sorrir, o que te deixava animada, que tipo de futuro você sonhava para si mesma? Muitas dessas coisas ainda estão dentro de você, apenas adormecidas, esperando que você tenha coragem de redespertá-las. Talvez seja a hora de você voltar a fazer aquele curso que sempre quis fazer. Talvez seja a hora de retomar aquele hobby que abandonou. Talvez seja a hora de viajar para aquele lugar que sempre teve vontade de conhecer. Talvez seja a hora de reconectar com amigas que se afastaram. Talvez seja a hora de descobrir novos interesses, novas paixões, novas versões de você mesma. Isso não é egoísmo, é necessidade. Uma mulher que se conhece, que se valoriza, que tem vida própria, que cultiva seus próprios interesses, é uma mulher mais interessante para qualquer relacionamento. Se seu casamento vai dar certo melhor se você for uma versão plena de si mesma. Se seu casamento não vai dar certo, você vai estar mais preparada para viver bem sozinha ou para construir novos relacionamentos saudáveis. Eu me lembro de Carla, uma contadora de 52 anos, que me disse: eu passei tanto tempo tentando ser a esposa perfeita que esqueci completamente como ser a Carla. Ela decidiu que, independentemente do que acontecesse com o casamento, ia redescobrir quem era a Carla fora do papel de esposa. Começou a fazer aulas de dança, voltou a pintar, algo que adorava na juventude, começou a viajar sozinha nas férias, fez novos amigos. O resultado foi surpreendente. O marido, que há anos mal a notava, começou a se interessar novamente por ela. Quando eu parei de girar em torno dele e comecei a girar em torno de mim mesma, ele começou a querer participar da minha órbita novamente. Ela me contou. Eles não voltaram exatamente ao que eram antes, mas construíram algo novo, baseado em duas pessoas inteiras que escolhem estar juntas, não em duas metades que se completam por dependência. Mas mesmo se o resultado fosse diferente, mesmo se ele não tivesse se interessado novamente, Carla teria ganhado de qualquer forma, porque ela havia reencontrado a si mesma. E uma mulher que se reencontrou não tem medo do futuro, tem curiosidade sobre ele. Agora eu quero conversar com você sobre uma coisa que pode estar te preocupando: o julgamento dos outros. Talvez você esteja pensando no que a família vai dizer, no que os amigos vão pensar, no que os vizinhos vão comentar. Talvez você esteja preocupada em ser vista como a mulher que desistiu do casamento, que não soube manter o relacionamento. Eu quero te dizer algo sobre isso. As pessoas que realmente te amam querem você feliz, não querem você casada. As pessoas que te julgarem por buscar sua felicidade são pessoas que provavelmente estão infelizes em suas próprias vidas e projetam essa infelicidade em você. E as pessoas que mais vão falar da sua vida são geralmente as que menos coragem têm para olhar honestamente para as próprias vidas. Você não deve explicações sobre suas escolhas para ninguém, exceto para você mesma e, dependendo da situação, para seus filhos. Você não precisa justificar sua busca pela felicidade. Você não precisa convencer ninguém de que suas necessidades emocionais são válidas. Você não precisa da aprovação de outras pessoas para viver sua própria vida. E sabe o que vai acontecer? Daqui a alguns anos, as mesmas pessoas que te julgaram por ter coragem de mudar vão estar lidando com problemas similares em suas próprias vidas. E talvez te procurem para perguntar como você encontrou força para fazer o que fez. Porque coragem inspira coragem. Autenticidade inspira autenticidade. E uma mulher que tem a coragem de priorizar sua felicidade dá permissão para outras mulheres fazerem o mesmo. Agora, se você tem filhos ainda em casa, eu sei que essa é uma preocupação adicional. Você pode estar pensando que precisa manter o casamento pelo bem deles. Mas eu quero que você considere algo. Que tipo de exemplo você quer dar para seus filhos sobre relacionamentos? Você quer que eles aprendam que relacionamentos são sobre aparências e conveniência?
ou sobre amor genuíno e respeito mútuo? Você quer que suas filhas aprendam que mulheres devem aceitar qualquer tipo de tratamento para manter a família unida? Você quer que seus filhos homens aprendam que podem ser negligentes emocionalmente com suas parceiras sem consequências? Ou você quer que todos eles aprendam que relacionamentos saudáveis são baseados em amor, respeito, cuidado mútuo e que quando essas coisas não existem mais, é ok buscar algo melhor? Crianças são muito mais perspicazes do que imaginamos. Elas sentem a tensão, percebem a falta de carinho entre os pais, absorvem a energia de relacionamentos vazios. Às vezes, pais que se separam de forma madura e respeitosa oferecem um ambiente mais saudável para os filhos do que pais que permanecem juntos, mas vivem como estranhos. Eu conheci Fernanda, uma professora de 48 anos, que me disse: minha filha de 16 anos me perguntou por que eu e o pai nunca conversamos de verdade, por que nunca rimos juntos, por que parecemos apenas colegas de apartamento. Naquele momento eu percebi que ela estava aprendendo que casamento é isso. Duas pessoas que dividem responsabilidades, mas não dividem vida. Eu não queria que ela crescesse achando que isso é normal. Fernanda decidiu conversar com a filha sobre a situação, de forma honesta, mas apropriada para a idade. Explicou que às vezes adultos crescem em direções diferentes, que isso não é culpa de ninguém, que o amor pode tomar formas diferentes. A filha, para surpresa dela, disse: mãe, eu só quero que você seja feliz. E o papai também. Vocês merecem ser felizes. Isso não significa que filhos sempre reagirão dessa forma. Alguns podem ficar chateados, confusos, até mesmo bravos inicialmente. Mas com amor, paciência e honestidade, a maior parte das crianças e adolescentes consegue entender que pais são pessoas, que pessoas têm necessidades emocionais e que às vezes as melhores decisões são as mais difíceis. E aqui eu quero falar sobre algo que pode estar te assombrando, a questão financeira. Talvez você esteja pensando: como vou me sustentar sozinha? Como vou recomeçar financeiramente nessa idade? E se eu não conseguir me manter no mesmo padrão de vida? Essas são preocupações legítimas e práticas que precisam ser consideradas. Mas elas não podem ser a única razão para manter um relacionamento que não te faz bem. Se você está considerando mudanças na sua vida, precisa planejar essas mudanças, incluindo o aspecto financeiro. Talvez seja a hora de você se informar sobre seus direitos. Talvez seja a hora de retomar a carreira, se você a deixou de lado. Talvez seja a hora de desenvolver novas habilidades. Talvez seja a hora de descobrir fontes de renda que você nem imaginava que tinha. Você pode se surpreender com sua própria capacidade de se reinventar profissionalmente. Eu conheci Dulce, uma mulher de 55 anos que havia parado de trabalhar aos 35 para cuidar dos filhos e da casa. Quando decidiu se separar, descobriu que precisava voltar ao mercado de trabalho depois de 20 anos afastada. No início foi assustador, mas ela descobriu habilidades que nem sabia que tinha. Hoje, 5 anos depois, ela tem seu próprio negócio e ganha mais do que ganhava quando era jovem. A necessidade me fez descobrir uma versão empreendedora de mim mesma que eu nem conhecia, ela me disse. Se alguém me falasse há 10 anos que eu seria capaz de gerir um negócio, eu riria. Mas quando você não tem escolha, você descobre recursos internos que nem imaginava possuir. Claro que nem todos os casos são assim. Algumas mulheres enfrentam dificuldades financeiras reais quando decidem mudar de vida. Mas mesmo assim, muitas me dizem que preferiram ter menos dinheiro e mais paz, menos luxo e mais autenticidade, menos segurança financeira e mais segurança emocional. Como me disse Rita, uma ex-executiva de 53 anos, eu troquei um apartamento grande, onde me sentia pequena, por um apartamento pequeno, onde me sinto gigante.
Ela teve que reduzir o padrão de vida, mas ganhou qualidade de vida. Dinheiro é importante, mas não pode ser mais importante que minha sanidade mental e minha felicidade. E chegamos agora ao final da nossa conversa, mas não ao final da sua jornada de reflexão. Porque o que eu compartilhei com você hoje não são respostas definitivas, são perguntas importantes que só você pode responder. São lanternas para iluminar cantos da sua vida que talvez você tenha evitado olhar. Se você reconheceu sua história nas situações que descrevi, se sentiu um aperto no peito, se algumas lágrimas escorreram enquanto me ouvia, isso não é sinal de fraqueza. É sinal de que sua alma está finalmente sendo ouvida. É sinal de que você está pronta para parar de fingir que está tudo bem quando não está. Não importa que decisão você tome daqui para frente. O que importa é que seja uma decisão consciente, honesta, corajosa. Uma decisão que honre quem você é hoje, não quem você era há 10 ou 20 anos. Uma decisão que considere a mulher que você quer ser nos próximos anos, não apenas a que você foi até agora. Se você decidir lutar pelo seu relacionamento, que seja uma luta inteligente, com estratégias reais, com participação genuína de ambas as partes, com ajuda profissional se necessário. Que seja uma luta que respeita seus limites e reconhece quando é hora de parar. Se você decidir seguir caminhos separados, que seja uma decisão tomada com amor, respeito e dignidade. Que seja uma decisão que reconhece o valor do que vocês construíram juntos. Mesmo que aceite que chegou o momento de construir coisas diferentes. Se você decidir dar um tempo para pensar, para se conhecer melhor, para ganhar clareza, que seja um tempo bem utilizado. Tempo para investir em si mesma, para redescobrir quem você é, para se reconectar com seus sonhos e necessidades. Qualquer dessas escolhas pode ser a escolha certa, desde que seja a sua escolha verdadeira, não uma escolha feita pelo medo, pela pressão externa, pela inércia ou pela falta de coragem de enxergar a realidade. E lembre-se, você não precisa tomar essas decisões sozinha. Procure ajuda profissional se sentir necessidade. Converse com amigas que realmente se preocupam com você. Busque apoio emocional onde se sentir segura. Mas no final, confie na sua intuição, confie na sua experiência de vida, confie na sua capacidade de saber o que é melhor para você. Porque você sabe, sim, lá no fundo você sabe, sua alma sabe, seu coração sabe. Sua experiência de vida sabe. Talvez sua mente ainda esteja confusa, talvez seus medos ainda estejam gritando mais alto, mas sua essência mais profunda sabe exatamente do que você precisa para ser feliz. E sabe qual é a coisa mais bonita de tudo isso? É que, independentemente do que acontecer com seu relacionamento, você pode decidir ter um caso de amor com sua própria vida. Você pode decidir se tratar com o carinho que merece, investir na sua felicidade, perseguir seus sonhos, cultivar relacionamentos que te nutrem, criar experiências que te fazem sorrir. Imagine acordar todos os dias animada com as possibilidades que o dia pode trazer. Imagine se olhar no espelho e gostar da mulher que você vê. Imagine ter conversas que alimentam sua alma, fazer coisas que despertam sua paixão, estar com pessoas que realmente te veem e te valorizam. Imagine se sentir viva, autêntica, em paz com suas escolhas. Isso não é um sonho impossível, isso é uma vida possível. E você merece essa vida, independentemente da sua idade, da sua história, das suas circunstâncias atuais. Você merece ser genuinamente feliz, não apenas funcionalmente estável. Então, minha querida, se este vídeo tocou seu coração, se algo que eu disse ecoou na sua alma, se você se sentiu vista e compreendida de uma forma que não acontecia há muito tempo, eu quero fazer um pedido. Compartilhe este vídeo com alguma mulher que você conhece e que talvez também precise se lembrar do próprio valor.
Porque uma das coisas mais bonitas que podemos fazer umas pelas outras é nos lembrar de que somos valiosas, de que merecemos amor verdadeiro, de que nossa felicidade importa, de que nunca é tarde para fazer escolhas corajosas. Às vezes, uma palavra de encorajamento, um vídeo que chegue na hora certa, uma perspectiva diferente, podem ser exatamente o que outra mulher precisa para encontrar a coragem que já existe dentro dela. E lembre-se, sua vida é uma obra de arte em constante criação. Você é a artista e ainda tem muitas cores para usar, muitas texturas para experimentar, muitas camadas para adicionar. Não deixe que medo, preguiça ou a opinião de outras pessoas te impeçam de criar a obra-prima que sua vida pode ser. Você é mais forte do que imagina, mais sábia do que pensa, mais capaz do que acredita. E é mais merecedora de amor, felicidade e realização do que talvez tenha permitido a si mesma acreditar ultimamente. O futuro está em suas mãos, e suas mãos são capazes de coisas lindas.